Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Eu quero compartilhar uma palavra com a amada igreja nessa noite. Uma palavra que eu tenho falado com Deus, pedido para o Senhor uma direção para compartilhar uma palavra, sabe, que vem realmente de encontro ao nosso coração. A palavra de hoje nós vamos compartilhar no texto, capítulo 13 de Lucas, verso de número 22 ao versículo 30. Hoje o tempo está favorável ali, né? Nós vamos compartilhar essa palavra com muito temor e com muita fidelidade. Diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias e ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, e pedimos que o Senhor conduza e aplique essa palavra ao nosso coração. Amado Espírito Santo, assim nós oramos e entregamos com total confiança nas suas mãos o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: vamos analisar comigo esse texto com bem calma. Primeiro eu quero ressaltar para você que o texto começa dizendo que Jesus, ele passava pelas cidades e aldeias ensinando, e ele estava caminhando para Jerusalém. Se a gente olhar no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51, está escrito assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Quando Jesus completa os dias dele ir para Jerusalém, o texto que diz que ele ia ser elevado aos céus está falando da cruz, porque na cruz Jesus ficou suspenso entre o céu e a terra. Então Jesus está firme no seu propósito. Ele está indo para Jerusalém, para onde vai cumprir a cruz. E enquanto ele está indo, ele está ensinando o evangelho do reino. Enquanto ele está indo, ele está ensinando, mas ele está focado no seu propósito, que é chegar.
em Jerusalém, aonde ele deveria chegar. Então nós começamos essa mensagem, e eu dei como tema aquilo que Jesus mesmo deu, a porta estreita. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém, o lugar onde ele estava firme, convicto que ele deveria estar. Segundo, o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando o Evangelho. Presta atenção. Alguém lhe faz uma pergunta. O texto que eu leio aqui nessa noite não fala que esse alguém era uma mulher, se esse alguém era um homem, se ele era um judeu ou não. O fato é, Jesus está indo para Jerusalém e esse homem, provavelmente essa pessoa, ela vem ouvindo os ensinamentos de Jesus. E de repente ela faz uma pergunta. Mas o que motivou ela a fazer essa pergunta? Talvez por causa que os ensinos que ele aprendia nas sinagogas de Israel era que o povo judeu estava salvo, é o povo da promessa. Você vai ver lá em João 8 depois, que eles falaram para Jesus: somos descendência de Abraão, como você disse que teremos que ser livres, nós somos um povo livre, somos um povo escolhido de Deus, está tudo certo conosco. Mas de repente essa pessoa começa a ver Jesus, esse alguém, começa a ver Jesus ensinando os seus ensinamentos sobre a cruz, sobre a prioridade no amor. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, 37 ao 39, está escrito, Jesus fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E de repente esse homem começa a entrar num conflito. Essa pessoa começa a ficar conflita em relação à salvação. Então ele faz essa pergunta. Então eu imagino que essa foi a motivação da pergunta. E qual que é a pergunta? Senhor, são poucos os que são salvos? E observa que ele chama Jesus de Senhor. Isso é muito sério, gente. E então ele pergunta: são poucos os que são salvos? E a resposta de Jesus podia falar assim: não, são muitos, ou são poucos, ou são alguns. Não, Jesus não responde a pergunta dele, e Jesus não mata a sua curiosidade, Jesus faz ele olhar para si mesmo. Então a resposta de Jesus é essa: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês, que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Ou seja, você está me perguntando se são muitos que serão salvos, ou se são poucos? É como se Jesus perguntasse: e você está salvo? E você entrou pela porta estreita? Ou você está perto da porta estreita? Você faz parte desses muitos que não acharão? Aqui está algo muito forte, porque essa é a fala de Jesus. E Jesus fala, ele diz o seguinte: olha, esforcem-se para entrar nessa porta estreita. Esforce. A mesma palavra do grego usado para agonizar, como a agonia de Jesus no Getsemane, como a agonia dele ali no Jardim das Oliveiras. E Lucas fala que o seu suor transformou-se em sangue. Como alguém que falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia cumpra em mim a tua vontade. Então veja bem, é muito sério tudo isso. E Jesus agora começa a falar o seguinte: olha, é preciso se esforçar. Se você olhar lá em João 8, 33, 34, você vai encontrar
os judeus dizendo: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos escravos? E Jesus responde: em verdade lhe digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus fala para ele: se esforce para entrar na porta estreita. Irmãos, a salvação vem de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, sim. Mas existe uma parte que nós precisamos fazer. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então é preciso se esforçar para permanecer no caminho. É preciso se esforçar para permanecer andando na mesma direção. E quando a Bíblia fala sobre esforçar-se, sobre perseverar, Jesus fala em Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele porém que ficar firme, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Imagina as pessoas te odiando por causa de Jesus, com ódio de você, desejando a tua morte, como foi com os apóstolos. E Jesus fala assim: mas você precisa perseverar até o fim. Você não pode desistir no meio do caminho. Talvez estou falando aqui com pessoas, através dessa live, que desistiram, que entregou os pontos, que parou na beira da estrada, e que hoje o Senhor está te chamando a perseverança. Há uma perseverança cristã, e a gente não pode simplesmente negociar esses valores. Mateus 24, 13 fala: aquele porém que ficar firme até o fim será salvo. Ou seja, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós olharmos lá em Atos 11, 23, está escrito que quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E ele exortava todos com firmeza de coração, dizendo: permaneçam no Senhor. Quando Barnabé chegou, que viu todo aquele avivamento, gente, vamos lá, fiquem firmes, não abram mão da sua fé. E hoje, por qualquer motivo, abandona tudo. Por qualquer motivo, por qualquer vento de doutrina, está tudo espalhafutado. Essa não é a vontade do Senhor. Em Atos 13, 43, a Bíblia diz que terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando com eles, os persuadiam a continuar firme na graça de Deus. Então nós temos que perseverar na graça, perseverar na oração, perseverar na fé. Por que você parou de orar? Por que nós paramos de orar e ainda espiritualizamos a nossa preguiça espiritual, dizendo: eu entreguei para Deus? Quando na verdade, olha, a Bíblia diz em Atos 14, 22, está escrito: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você está passando por tribulação? Isso não é o fim. A tribulação vai passar, mas o reino vai permanecer. Então nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Amém? É preciso permanecer até o fim. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Agora Jesus diz assim: olha, é o seguinte, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vocês ficarem do lado de fora, vocês vão começar a bater, e vai começar a gritar: Senhor, abra a porta para nós. E o Senhor vai dizer assim: olha, não sei de onde vocês vêm. Se uma pessoa bate a sua porta de noite, fora de hora, você não pergunta: quem é que está batendo? Aí a pessoa fala: não, sou eu, fulano. Ah, espera aí que eu vou abrir para você entrar. Mas se é uma pessoa que você não conhece, você não abre a porta. Então, vamos pensar comigo: quem são essas pessoas que ficam à beira da porta?
Quem são elas? Vamos olhando para o texto, para que o texto fale para nós. Olha só, versículo 27. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. E ele fala assim: afastem-se de mim. E essa é uma palavra dura, porque não é uma palavra assim, afasta, vai embora. É uma palavra com força: afasta-se. Não quero saber de você. É como se não me toque. Não tem assunto contigo. Agora, por quê? Por que isso? Afasta-se de mim, vocês todos que praticam a iniquidade, ou pecado, ou mal, depende da versão da sua Bíblia. Agora veja bem, o que é iniquidade? Iniquidade significa mal, pecado, injustiça. Mas o seu sentido real desse texto é desobediência deliberada e consciente dos mandamentos divinos. É aquela pessoa que sabe exatamente que está errado, mas ela fala: eu não posso entrar pela porta, eu vou ficar aqui perto da porta. E a resposta deles para Jesus é o seguinte, para o dono da casa é o seguinte: olha, versículo 26. Então vocês dirão: comíamos e bebia com o Senhor. Nós comia e bebia na tua mesa, na tua presença. Eu te adorava na igreja. Eu dava o meu dízimo, Senhor. Eu dava oferta. Senhor, sou eu, abre a porta. Ele vai falar assim: eu não te conheço, porque você está na prática da iniquidade. Está praticando. Você sabe que não pode mais, mas você continua praticando, porque você não quer entrar pela porta estreita. É uma escolha. E isso vai ser muito triste, porque quando as pessoas acordarem, a porta está fechada. Aí eu estava, Senhor, eu perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor disse que eu tenho que amar o meu pai, a minha mãe, assim, não posso amar ninguém da minha família mais do que o Senhor? O Senhor disse: se você amar a igreja, os irmãos, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, você não vai falar a minha verdade para ele. Você vai falar para ele que vai dar tudo certo no final, e ele vai te ficar dentro da igreja. Só que quando chegar no dia, a porta vai fechar. E sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ranger os seus dentes e vão olhar para você e falar: por que você não falou a verdade? Por que você me deixou perecer desse jeito? Por que você não falou na minha cara que eu tinha que mudar de vida? Você está entendendo? É algo assim que a gente às vezes não quer ouvir. Mas não sou eu que falei isso, é Jesus. Então olha só, vocês vão dizer: olha, Jesus falou assim, ó: então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Ensinava. Ele recebeu todo o ensinamento. Foi no encontro com Deus, foi no pós-encontro. Ah, meu irmão, teve todo o entendimento e não quis, declinou. Para quê? Para viver na prática da iniquidade. Iniquidade é fornicação, iniquidade é adultério, iniquidade é a mentira, iniquidade é a feitiçaria, a inimizade, a porfia, as obras da carne, são iniquidades. A pessoa que decidiu não entrar na porta estreita, por quê? Porque ela queria entrar na porta estreita de frente. E Jesus falou: você tem que entrar de ladinho, é estreitinho, não cabe, não é de qualquer jeito não, você tem que entrar na linha. Ah, mas isso se aplica a mim, aplica a você sim. Porque se você entender que essa porta é Jesus, e essa porta está aberta. A Bíblia diz em João 10:7, então Jesus disse mais uma vez: em verdade digo, que eu sou a porta das ovelhas. Essa porta é Ele. Você entendeu? É Ele. Não é o título de pastor, não é o título de levita, não é o título não sei o que. Isso não salva ninguém. Não é o fato de ter descido nas águas, não é o fato de ser dizimista, é o fato de entrar por esta porta, porque só há salvação nessa porta. Ele é a porta das ovelhas que conduz a vida.
Não há outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. E esse homem, essa pessoa, esse alguém que a Bíblia diz, é um alguém religioso, mas que tem uma dúvida sobre a salvação. E Jesus está dizendo assim: olha, esforçai para entrar pela porta. Então, você quer ter a sua vida mudada? E se esforça, meu filho. Toma atitude. Muda o que está errado. O que está errado tem que pôr no lugar. É isso que tem que ser feito. Ah, mas vai me custar caro. Que custe a sua própria vida. Eu falo assim: para ganhar a sua vida, deve perdê-la. É perder os seus privilégios, é perder a sua reputação, é perder o seu prazer carnal. É para poder alcançar algo melhor, é preciso perder algo que é bom aqui na terra. Porque tudo que está na terra passa, mas aquilo que está com o Senhor permanece para sempre. Então o Senhor fala assim: então ali, do lado de fora, haverá choro, haverá ranger de dente. E quando vocês olharem e ver os profetas do reino de Deus. E quem são esses profetas? Ali, ele fala assim, ó: quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias, Eliseu, todo mundo na mesa. Qual que é o sonho do judeu? Sentar na mesa do Abraão, Isaque e Jacó. Ele já dizia: é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o sonho do judeu. Qual que é o nosso sonho? Sentar na mesa com Paulo, Timóteo, João, Maria, mãe de Jesus. Só que a Maria, mãe de Jesus, não é a porta é Jesus. Você está entendendo? Então ela é uma serva, ela teve que entrar pela porta estreita. E é isso que nós precisamos entender como igreja, para que nós não vivemos uma fé que não vai nos salvar, mas viver um engano, viver uma ilusão, vivendo no pecado dentro da igreja, achando que entramos pela porta. Se nós estamos vivendo a prática do pecado, nós não entramos pela porta, nós estamos pelo lado de fora. E lá fora haverá pranto e ranger de dentes, mas para o lado de dentro há um banquete, há uma mesa preparada. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Eu sei que é difícil falar um amém agora, ainda mais que essa máscara. Então veja bem: muitos virão do Oriente, do Ocidente e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiro, e primeiros que serão últimos. Aquela pessoa que se achava: uau, esse cantor gospel, esse cara tem uma unção, pode ser que ele seja o último. E aquele irmãozinho simples que entrava lá no cantinho da igreja, sabe, derramava a tua lágrima sincera, a tua vida com Deus, vai entrar. E o glamurosão, o pastorzão, misericórdia, Jesus, fica lá de fora. Você está entendendo? Porque você acha que é porque eu estou aqui que eu estou garantido? Se eu não entrar pela porta, eu vou ver vocês na mesa, e eu lá para lá de fora chorando: Senhor, eu preguei, foi eu que batizei a Rafaela, Senhor. Eu falo assim: eu conheço, não te conheço, você pratica iniquidade. Você está entendendo, irmão? Como é que o negócio é sério? Como é que a coisa não é brincadeira? Mas a igreja está brincando essa igreja. A igreja brasileira, eu vou falar brasileira porque as outras não têm contato. Eles estão brincando essa igreja. O que você acha desse povo que casa e descasa? Como é que você acha que vai ficar o juiz para isso? Vai ficar tudo bem? Vai passar maionese? Não, vai terminar em pizza, pastor. E se não der, nós falamos um suborno lá no céu. Não dá, não, irmão. O que você acha desse povo que sabe, vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja? O que você acha? O que você acha que vai acontecer? Não, eu te entendo, eu te amo. Jesus falou aqui que não vai ser bem assim, não. A gente queria que fosse assim, né? Não, eu te dou um bichinho de pelúcia para você parar de chorar. Se a gente não amar Jesus de verdade, a gente não vai falar essas verdades, a gente não vai cantar essas verdades. Às vezes a filosofia pode ser linda, mas a verdade da palavra é muito forte. Muito forte. Isso é para mim, gente. Isso é para nós. Isso é para a igreja. Tem gente achando que Deus está irado com o mundo, por isso que está acontecendo tanta coisa. Não, Deus está tratando a igreja dele. Se você é a igreja de Jesus, prepara. O que está errado?
Porque a Bíblia diz que há dois caminhos: um caminho estreito que leva à vida e um largo que leva à perdição. E você vai ter que fazer uma escolha. E para finalizar a minha fala, eu queria recordar com vocês aqui o texto de Josué. A Bíblia diz o seguinte: Deus falou para Josué: esforça-se e tenha muito bom ânimo para meditar nessa lei dia e noite e obedecer. Esforçar-se para entrar pela porta estreita é obediência à vontade de Deus. Eu quero ser um servo do Senhor, pastor. Não, eu quero ser uma serva do Senhor. Até hoje, eu era que nem banana na feira. Já passei vários namorados. Mas a partir de hoje, Senhor, eu vou vestir uma roupa de santidade. Eu vou guardar o meu corpo. Ele só vai ser entregue o dia que eu me casar no altar. A pessoa pode ser a pior prostituta. Deus vai perdoar aquela pessoa. E vai restaurar a vida dela. O homem pode ser o maior vagabundo. Se eu for o maior canalha, vagabundo, sem vergonha, a partir de hoje eu vou ser homem. Homem de Deus. Vou me guardar em santidade. Para minha esposa. O cabra casado fala: Senhor, eu sou marido de uma só mulher. E se a minha mulher ficar doente, eu vou cuidar dela. Eu vou ser homem. Como disse Salomão como disse Davi para Salomão: seja homem. Eu vou assumir as minhas responsabilidades. Esse é o papel da igreja. É uma igreja que muda de caráter. É uma igreja que muda a postura. Não é uma igreja que permanece no pecado. Ai, mas, ouça, eu vou para a praia. Como é que eu vou andar de shortinho na praia, pastor? Eu tenho que andar de biquíni. Por quê? Qual é o problema? Não, porque senão eu vou ficar cafona. Mas você tem que ficar feia para o mundo mesmo. O mundo tem que olhar para você e falar assim: você não está com nada. Glória a Deus. Porque o que Deus tem preparado para mim é bem melhor. Aleluia. Aí você compra uma roupa, essa roupa está na moda, mas tem um decote. Não, isso não serve para mim não. Ah, menina, veste, é bonito, é lindo. Não serve para mim não. O cara vai para a academia, malha, tira uma foto de camiseta. Rapaz, mas você tinha que estar sem camisa, rapaz. Você está todo definido e a barriga é tanquinho. Pode ser tanquinho, mas não é para o mundo não. Eu estou esperando minha esposa. Quando Deus vê esse tipo de comportamento de caráter nascendo do coração e não pela uma imposição de nenhuma religião, Deus vai ver em você o brilho dele. A verdade é essa: santificação, restauração de caráter, vida nova. Quando a gente parar de olhar para o mundo e querer se apaixonar pelo mundo. É como ontem a gente colocou a televisão um pouquinho, estava ligado, aí ligou lá um pouquinho no ratinho, aí as bailarinas lá com aquelas roupas curtinhas dançando, e o Daniel falou: que coisa feia, as mulheres dançando tudo de calcinha, pai, tira isso aí. Na inocência dele, ele falou: tira porque está dançando tudo de calcinha. E a Bíblia diz que assim que se cria uma criança. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje, para a minha vida hoje, para a sua vida hoje. Se nós queremos entrar pela lá de dentro e sentar nessa mesa, para comer nessa mesa, onde Abraão, Isaac e Jacó, e todos vão estar lá, nós precisamos estar com vestes nupciais preparados, senão nós não vamos entrar. Amém? Vamos colocar de pé. Pai, que o Senhor possa nos instruir os nossos corações, restaurar a nossa fé, renovar a nossa esperança, ministrar em nós o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade. E que nesta noite, Senhor, o Senhor venha alcançar todos que estão online conosco por essa live. Todos os irmãos que estão aqui na igreja comigo hoje, nesse culto presencial. Senhor, o Senhor conhece o coração de todos nós. E por isso que o Senhor vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço.
porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem de nós está vivendo na prática da iniquidade, e o Senhor sabe quem de nós estamos aptos a estar contigo. E não me dá o direito de julgar nem condenar ninguém pelas aparências, mas o Senhor conhece a fidelidade do coração de cada um de nós. O Senhor sabe de verdade como que a nossa vida está diante do teu altar, e que o Senhor venha chacoalhar mesmo a figueira, e os frutos que estão podres, Senhor, não vai resistir esse vento, mas os frutos que estão, Pai, perseverante, irão permanecer. E aquele, ó Pai, que está, ó Pai, com o coração longe de Ti, traz arrependimento, Senhor, quebrantamento nos nossos corações, renova as nossas forças, renova as nossas esperanças, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Mas o Senhor é o nosso Deus. Toca no coração daquela pessoa que ainda não desceu as águas, que ainda não decidiu entrar pela porta estreita, ainda não decidiu, Pai, encaminhar em direção à salvação. Deus, em nome de Jesus, dá condições, Senhor, porque o Teu Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Liberta o Teu povo, liberta a Tua igreja, liberta a Tua igreja, Senhor. Sara a Tua noiva, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e entregamos a noiva do Senhor nas Tuas mãos, porque o Senhor é aquele Deus que cura, que sara e que restaura, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Quem vive ao Teu nome, ao Teu povo, por quê? Então aplaude o Rei. Obrigado, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Está encerrado. Vão em paz, em nome de Jesus.